e nós começamos com as nossas dificuldades a investir pesado, né, na formação de atletas, né, nas nossas divisões de base. O Flamengo no passado, né, nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, o Flamengo era reconhecido internacionalmente como um clube formador, né, de atletas a nível de excelência. E nós fomos campeões do mundo em 1981 com um time que tinha 8 jogadores formados no clube, né, do total dos 11 titulares. E essa competência que nós tínhamos, que na época inclusive, né, era uma coisa que não envolvia tanta complexidade quanto envolve hoje, mas o fato é que a gente tinha, e isso tem que ser aplaudido, essa competência que a gente tinha foi se perdendo ao longo do tempo. E quando nós chegamos aqui ao Flamengo, né, nós não éramos considerados, né, uma potência, né, não éramos considerados, né, como um clube formador. Nós sequer tínhamos certificado de clube formador. O time principal muitas vezes se socorria, né, dos jogadores formados na base, mas sem que isso fosse uma atividade estruturada, né, e sem que a gente tivesse o sucesso que precisava ter. Eu sempre disse que num clube de futebol não tem nada mais importante do que você trabalhar bem a base, né? E tivemos inclusive alguns embates internos, né, de pessoas que achavam que o Flamengo não deveria investir na sua base, que deveria comprar jogadores prontos, que aquilo dali era perda de tempo, de dinheiro e tal. Mas, felizmente, essa é uma visão tão ignorante, né, e totalmente divorciada do DNA do clube, que é claro que não prevaleceu. E nós começamos com as nossas dificuldades a investir pesado, né, na formação de atletas, né, nas nossas divisões de base. Esse investimento que é necessário fazer nas divisões de base, que o Flamengo fez, é importante que se tenha a noção exata de que isso não é um investimento de curto prazo. Você não colhe os resultados, você não colhe os frutos imediatamente, 1 ano depois, 2 anos depois. Isso é uma coisa que é trabalhada desde os jogadores na idade mais tenra, aí, com 6, 7 anos de idade, né, e você vai trabalhando bem em todas as categorias, né, alocando recursos, os recursos que são necessários, alocando os melhores recursos humanos, você vai colher esses resultados bem mais na frente. Então agora a gente começou a ter algum resultado do trabalho que a gente vem fazendo desde 2013. Mas vocês podem ter certeza que com a continuidade do trabalho, com a continuidade da filosofia, o Flamengo vai colher esses resultados bem mais na frente e vai colher de forma permanente e constante. Os títulos que nós conquistamos na base, né, já são um resultado, né, já são uma consequência do trabalho que foi feito. É claro que com a continuidade do trabalho nós vamos conseguir muito mais, né, e agora são títulos que têm um sabor muito especial para mim, porque eu sempre gostei do trabalho da base, né, e apesar do grande objetivo do trabalho de base ser a formação de atletas para o time principal, é super importante também que esses meninos se acostumem a ganhar, se acostumem a disputar para ganhar, porque é isso que eles vão ter que levar para o resto da vida. Então, todos esses títulos que nós ganhamos aí na base, nesse período, foram extremamente gratos, comemorei muito cada um deles, né? E talvez os mais emblemáticos tenham sido as 2 copinhas. Das últimas 3 copinhas, que é o principal torneio
de categorias de base, né, do Brasil, né, reconhecido inclusive internacionalmente, a Copa São Paulo. Das últimas 3, o Flamengo ganhou 2. Né, e não ganhou a do meio ali, porque ganhamos, né, 2016 e 2018. 2017 nós tínhamos um timaço com Vinícius Júnior, Lincoln, né, e fomos eliminados na quarta de final para o Corinthians, que veio a ser o campeão. E num jogo parelho, né, inclusive perdemos alguns gols feitos, né, mas 2016 e 2018 foram copinhas que foram muito gostosas de ganhar, porque ganhamos, né, com o Pacaembu lotado pela torcida adversária. Em 2016 contra o Corinthians, eles fizeram 2-0 e nós fomos correr atrás, né? Empatamos o jogo, ainda tivemos um gol mal anulado do Paquetá, de cabeça. Poderíamos ter ganho no tempo normal, mas fomos lá nos pênaltis e ganhamos. Calamos lá o Pacaembu e foi, né, uma coisa muito gostosa de se comemorar. Eu lembro bem do entusiasmo, né, daqueles meninos. E agora em 2018, né, também Pacaembu lotado contra o São Paulo, 1-0, gol do Wendel, e também com um sabor especial da gente ter jogado a Copa praticamente toda desfalcado, né? Porque parte do nosso time teve que ser cedido para o time principal. Nós jogamos a copinha toda com jogadores que talvez ainda não estivessem prontos, mas que foram passando de fase, jogando bem, jogando. Chegamos na final contra o São Paulo e ganhamos com toda a autoridade. Foi fantástico mesmo ver aqueles meninos ganhando o título, né? Acho que quando a gente ganha um título na base, acho que o gostinho ainda é melhor, porque você vê aqueles garotos que foram ali formados, né, com o espírito rubro-negro, né, aqueles jogadores que na hora que vão comemorar o título cantam o hino do Flamengo. Isso é uma coisa que é contagiante. Eu vou me lembrar pro resto da minha vida dessas 2 copinhas.